Salve pessoal, Thomas aqui de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. E esse aqui é vídeo parte 2 do Vingador do Barba Azul. Tô fazendo esse vídeo aqui porque eu vi que alguns de vocês gostaram muito do projeto, queriam ver mais detalhes. Então eu vou fazer essa filmagem aqui, né? Mostrando para vocês no detalhe, sem ser com aquela câmera fixa, tá? Vocês vão perceber que tem uma música de fundo, porque eu parei ali para jogar. Então eu acabei tendo a ideia momentaneamente aqui também, tá? Vou mostrar aqui para vocês, né? Como eu tinha mostrado no primeiro vídeo, esses aqui são os acessórios que eu deixo acompanhado, que é o folheto de Coffer Trap, onde aparece o nosso camaradinho aqui, o barco do set Batalha na Ilha do Tesouro. Vocês veem que ele tem esse encaixe diferenciado, mas a canoa é padrão de qualquer outro tipo de set que venha com uma dessa também, né? E esse aqui é o meu navio. Vou começar de cima a baixo, que eu acho que vai ser mais fácil mostrar aqui o conteúdo para vocês, né? Os mastros, né? São todos em 3D, tá? As velas são artesanais, eu mesmo que fiz. E os restantes do conteúdo são os bonecos e demais, né? Vocês podem ver que essa traseira dele aqui, ele tem sim um interior lá dentro, porém ele não tem pinos para fazer nenhum tipo de interação com os bonecos. No projeto o cara deixou os pinos para colocar esse tipo de escada, eu adicionei também. Ele tem um desenho, porém na versão atualizada ele já é um pouco mais elaboradinho, né? Esse daqui meu, como eu fiz um pouquinho ansiosamente, não esperei a versão atualizada e acabou ficando dessa forma. Vocês podem ver que ele tem divisórias, porque o meu impressor ele não tem uma impressora tão grande, então acabou ficando esse conteúdo mais cortado aqui para vocês, que vocês podem perceber aqui, né, nessas linhas. O que de certa forma facilita um pouco, porque na versão atualizada eu percebi que são poucas modificações, apenas a aparência, e a única coisa que me chama a atenção em trocar seria a parte de trás, por conta da proporção que casa mais com a versão original do protótipo, né? Essa aqui ela já parece um pouquinho maior do que o suficiente, então eu pretendo trocá-la, apesar de um certo detalhe que tem nessa parte aqui que é diferente dessa versão aqui. De restante ele é bem parecido, então acredito eu que não vai ter grandes mudanças, a não ser ter uma aparência mais casada com a versão protótipo que a gente conhece. A questão dos encaixes das escadas são padrão também da Mega. Coloquei escadas originais, deu para ficar um encaixe legal. Aqui você vê que ele também não está 100% encaixado por conta das escadas. Então, talvez o Padraig tenha pecado talvez nesta medida, talvez, eu não sei dizer bem se seria um erro muito grave, porque para mim não incomoda. Eu realmente não sou muito de ligar para esses pequenos detalhes aqui que acabam ficando meio divididos. As grades, como vocês podem ver, são feitas com autoria da minha comunidade Megablocks, fãs Megablocks Brasil. Foi o Denis Nascimento que fez. E como vocês podem ver, ela tem um padrão, né, também de encaixe para os bonecos, tanto nos pinos quanto na alavanca. E funciona exatamente com o mesmo mecanismo das alavancas desse mesmo padrão, só que para cima. Daqui a pouco eu vou tirar aqui os interiores para vocês verem como que é a parte interna do navio. Eu disponibilizei as imagens aqui, eu estou com a tripulação completa, né? Essa imagem eu recriei da animação de Piratas do Caribe, que você pode ver onde o Jack Sparrow é cercado por dois corsários. Eu resolvi fazer aqui, só que paralelamente com corsários de pirates cercando um bucaneiro. Aqui mais uma vez comentando, né? Esse aqui é o baú da Batalha da Ilha do Tesouro. Eu uso esse set como as peças dele como herança para esse set do
Vingador do Barba Azul. Inclusive, todos os bonecos estão organizados conforme os seus sets aqui, como do Farol, Batalha da Ilha do Tesouro, o trio de bonecos, os bonecos dos mini sets, esse daqui da Forte Defiance, Pirates Cover, o do protótipo e os bonecos das mini ilhas, né, das caveiras, que são os estojos. E esse aqui que é do Smuggly Islands. Aqui detalhadamente, como vocês podem ver, ele também tem essa riqueza aqui de detalhes na cor dourada, que o meu impressor também fez essa alteração. Essas mini portiolas também estão no arquivo. Vocês podem verificar que também na mesma animação onde o Jack Sparrow aparece no cercado, ele também contém esses detalhes menores no casco, né? Na versão atualizada eu reparei que o Padraig ele retirou esses detalhes aqui, para deixar mais fiel com a versão do protótipo, que a gente nota que é mais liso, eu diria, talvez, e com essa parte um pouco mais abaixada. Então eu diria que essa versão aqui que eu imprimi seria do Lorde Pirata. O casco talvez ele se inspirou primeiro do Lorde Pirata, depois ele colocou mais inspirações na versão que nós vimos, que foi exposta nas fotos que todos nós conhecemos. Coloquei aqui também essa corrente para dar um charme também para o navio, né? Ele tem muito das cores vermelho e dourado, né, predominantes. Um pouco de azul e marrom, mas muito pouco. Apenas dando um destaque ali, outro aqui. E eu gosto de tentar misturar esse jogo de cores. Aqui, por exemplo, mesmo na grade eu fiz elas em prata para dar uma diferenciada também. Já que o convés também é dourado. Aqui a parte você pode ver que também não está tão bem encaixado, mas como se trata de filamento, eu acredito que certas medidas não casam 100%, porém são bem funcionais e ficam inclusive bem firme, não desmontam. Apesar de ser, claro, um projeto mais frágil, mas ele aguenta alguns petelecos pelo menos, então eu acredito que isso não seja talvez algo tão sério a se pensar. O outro lado dispensa. Então, o Barba Azul caiu aqui. O outro lado dispensa comentários, é exatamente igual. Porém, eu não coloquei a escada lá do outro lado. Então, eu vou manter ele assim para fazer um vídeo mais seguro para vocês. Eu tentei seguir o mesmo esquema de jogo de velas e coloquei aqui, são 7, 8 velas mais ou menos. Então eu quis tentar manter esse jogo aqui, para como aparece também na vez que ele foi mostrado. Aqui o elevador, como vocês podem ver, ele é menor. Ele é inclusive uma proporção menor da janela padrão de Mega do que a gente pode esperar. A janela padrão de Mega, se eu não me engano, ela é 8 pinos. Essa daqui ela aparenta ser de 6 pinos. Então é um tamanho consideravelmente menor. Aqui eu fiz um timão improvisado. O Padraig deixou esse detalhe aqui para colocar talvez uma estátua. Na versão original a gente percebe que ele não tem nada, ele é apenas dessa forma mesmo. Porém, é interessante ver que ele colocou esse acréscimo para deixar o navio mais com vida também. E daqui para a parte de trás, eu quero mostrar para vocês como que é o desenho que aparece aqui. O Padraig ele fez um trabalho excelente, tentando pescar essas micro detalhes, eu diria. Isso parece bem uma concha com umas criaturas ao lado que não consigo identificar bem o que que é, mas é um desenho bem interessante que ele conseguiu colocar aqui também no projeto. As janelas e corrimões eu pedi para
Meu impressor deixa tudo bem detalhado para ficar algo mais chamativo, né? Já que é a proa do navio, a proa do navio costuma ser mais chamativa, né? E apesar da versão original a gente saber que essa parte inteira é toda em vermelho, inclusive aqui, e como mencionei no vídeo anterior, tá faltando um pouquinho mais de alto aqui na parte azul, para ela pegar nessa parte aqui também. Porém, eu deixei tudo em vermelho para poder economizar no filamento. E mesmo assim, eu achei que ficou um resultado muito legal. Eu quero colocar um boneco aqui para vocês verem que a parte é totalmente funcional. Eu vou tentar desmontar aqui agora o interior para vocês verem como que é dentro do navio. Não é grande coisa, mas é interessante vocês verem como que é conhecer o navio aqui. Como eu mencionei no primeiro vídeo, o navio ele é facilmente desmontável. Aqui infelizmente não tem estudes. Você percebe que as janelas são todas vazadas, com exceção dessa que tem aqui atrás. Só tem apenas uma janela vazada. Aqui ele deixou já o mecanismo do elevador. Provavelmente nas próximas versões nós veremos algo mais elaborado e que talvez utilize essa parte de trás. Eu teorizei com meus amigos da comunidade do WhatsApp que talvez o mecanismo seria utilizado nesse espaço em conjunto com esse espaço vago. Tirando essa outra parte aqui, nós vamos direto para o convés de baixo, que também, como você pode ver, as janelas são vazadas, com exceções das de baixo. Já pelo menos as de cima tem e as de baixo não, mas ainda assim bem espaçoso para projetos futuros, né? Aqui tem um pequeno ressalto. Essa parte é mais alta do que a parte de baixo, onde fica o convés azul. Seria interessante pelo menos 2 estúdios aqui, né? Para fazer alguma coisa. Lá dentro, como vocês podem observar, está totalmente vazio. Porém, eu pretendo colocar, logicamente, os canhões para mostrar para vocês como que ficaria o visual do navio com canhões. Todas essas partes aqui são funcionais. Todas essas janelinhas, elas abrem. Então dá tranquilamente para colocar um canhão aqui e deixá-lo parado para que seja utilizado, talvez, ou para deixá-lo também exposto. Ficar um detalhe bem interessante, deixar o navio mais rico, no caso. Montando tudo de volta, mostrar para vocês como é o processo. Ele trabalha com estilo de encaixe, você encaixa aqui na frente, aqui atrás, e aqui mesma coisa. Como eu coloquei as escadas, eu utilizo as escadas como norte para saber onde é que eu vou encaixá-la, onde é que eu vou encaixar a peça, certo? Um trabalho magnífico, não é mesmo? Mais uma vez aqui eu vou passar a altura aqui com vocês, para vocês verem nos detalhes. Como vocês podem ver aqui, de fato é filamento que foi utilizado, não foi resina. Filamento de boa qualidade. O convés também, ele é bem espaçoso. Essa parte, como ela no o projeto do Padraig, ele deixou o estudes mais baixos 4x4, portanto eu tive que também pedir para a minha comunidade fornecer uma peça dessa fabricada. Nós fabricamos também essa peça aqui. Então essa peça foi fabricada, esta peça aqui também e esta peça aqui também. Porque a intenção do projeto, pelo menos na minha mão aqui,
seria deixar ele 100% com peças em 3D, ou pelo menos a maioria, mas algumas coisas eu recomendaria que vocês usassem mesmo peças originais, como é o caso deste mastro aqui. Como vocês podem ver, ele ficou em estrutura bem alta. Eu já consegui danificar um dos mastros, mas graças a essa remenda que eu fiz, ele está firme. Porém, eu não quero arriscar deixá-lo assim por muito tempo. Eu vou colocar um mastro original aqui, de Stormstalker, que talvez seja melhor para manter essa estrutura muito alta firme aqui. A parte daqui vocês notem que não tem relevo. O Padraig ele não chegou a fazer o relevo dessa peça aqui. A gente sabe que dessa peça da imagem, se você olhar bem, tem uma espécie de respiro, né? Talvez lá embaixo tivesse um interior funcional, com uma cozinha, talvez, não sei. Seria muito bacana também, né? Essa peça também foi fabricada. Essa peça aqui também foi fabricada. Todas as outras peças que não condiz com o casco foram fabricadas. Todas as peças que estão em marrom e algumas em dourado foram fabricadas. O navio é bem brilhante. Você percebe que ele tem alguns relevos, né, da madeira. Eu comentei apenas sobre as portinholas, mas a madeira, você percebe ela bastante se você observar bem. Talvez no meu primeiro vídeo eu mostrei o navio não muito próximo, então talvez vocês não tenham percebido, mas tem um relevo da madeira também. Seria interessante para quem sabe pintar, né, poder tunar esse navio com um wash, não sei direito expressar qual que é o nome da técnica, mas funcionaria muito para deixar o navio mais envelhecido, né? E eu estou com planos para fazer isso também nesse navio. Gostaria de mostrar algumas proporções para vocês antes de encerrar o vídeo, porque agora acredito que já tenha mostrado o suficiente. Vocês notem que o navio ele é bem largo. Ele não é só comprido, mas ele é bem largo. Ele toma muito espaço tanto de um lado quanto de outro. E sim, apesar de ser filamento, que é um material leve, o navio sim ele é bem pesado. Eu não cheguei a pesar aqui, mas eu acredito que tem em torno de uns 2,5 kg mais ou menos. Lógico, com todo o kit, velas, bonecos, dá em torno de uns 2 quilos, quase 3 talvez. 2,5 kg acho que é a, o peso ideal talvez que esse navio tenha chegado. Mostrando aqui mais uma vez algumas proporções. Você vê que o navio é bem bonito. Algo que também me faz pensar que talvez seja interessante trocar essa traseira minha pela versão atualizada, seria por conta que você note que as paredes são mais retas, não é? Então dá para você perceber que é uma parte um pouco mais inacabada comparado com o restante do navio. Porém, algo que não atrapalhe tanto caso você goste mais dessa versão do que a versão atualizada do Padraig. Vou fazer uma visão de cima para vocês verem como que o navio é bem extenso.
Pessoalmente, olhando assim, rapaziada, ele tem em torno de talvez 1 metro, 1,10 m de comprimento. Ele tem de altura também 1 metro, bem mais de 1 metro, eu diria. Eu não cheguei a fazer as medidas exatas, mas eu devo colocar ela também na descrição para vocês aqui, assim que eu terminar esse vídeo. Algumas portas elas saem com facilidade, caso vocês acham que seja algo difícil, mas não, elas podem ser trocadas também. Essa aqui inclusive eu vou colocar ela já. Uma mão só talvez eu não consiga colocar aqui, mas elas saem com facilidade, então vocês podem trocar ela assim também com facilidade, ok?